Deputado, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Samuel. A todos os telespectadores que acompanham a programação da TV Prevê. Bom, eu tinha muita curiosidade de entrevistar o deputado, já de tudo que eu sabia dele. O deputado é major da Polícia Militar, está no seu segundo mandato e é um especialista em segurança pública. Então, hoje é um prato cheio para o nosso telespectador aí, tanto ver o aspecto profissional do major, que estava há quase 30 anos na polícia, né? E agora no cargo de deputado em segundo mandato. Até porque a violência hoje é a maior preocupação do brasileiro e, pior que isso, está numa escalada que está difícil de brecar. Mas, inicialmente, deputado, qual o motivo da presença do senhor aqui em Bauru? Em primeiro lugar, vim visitar os amigos, sou por demais devedor a Bauru e região. Em Bauru tive 2.000 votos, em Bauru tenho mais do que compromisso. Visitar meus companheiros de partido, do PDT, o vereador Fabiano Mariano. Nós estamos, logicamente, dentro de uma aliança política aqui em Bauru, mas estamos em vias de entrar num pleito eleitoral municipal. E o partido, eu sou da executiva estadual, sou o líder do partido na Assembleia, tem estimulado os diretórios municipais a, se possível, lançarem candidatos majoritários à eleição para prefeito ou em alianças positivas como vice-prefeitos, estimular a chapa completa de vereadores. Essa é uma parte da minha programação aqui em Bauru. E até por uma feliz iniciativa do vereador Fabiano Mariano, nós faremos uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar justamente da questão da segurança pública. Eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança e já realizei, nos últimos 2 anos, pelo menos umas 50 audiências públicas em relação à segurança. Porque, como você disse, e aí é estatístico, 1/3 dos brasileiros, 33% do povo brasileiro hoje tem a segurança como fator de maior preocupação, o que mais tira o sono do brasileiro. Desbancou o desemprego, Duda. Verdade. Porque nos últimos anos o desemprego sempre foi o que mais assombrou. Então hoje as últimas pesquisas dizem que 33% da população tem a segurança como fator de maior preocupação, 22% do desemprego, 15% a saúde, 9% a educação. Então está na pauta, está no tema. E estimular através das casas legislativas, que a Câmara Municipal é a casa do povo, dos vereadores discutirem, os membros do Executivo Municipal, das forças policiais, do Poder Judiciário, do Ministério Público, você, cidadão que está nos assistindo, e participar efetivamente, exigir o que a Constituição diz que é seu direito. Está lá no artigo 5º da Constituição, direito à segurança. E cada vez o cidadão se sente menos seguro. Não é porque as estatísticas vão mostrando, não. É porque é tão notório essa escalada da violência no nosso país, que o cidadão está procurando uma luz no fundo do túnel, que não seja um trem, e está procurando. Então, como membro da comissão, essas audiências públicas são uma verdadeira caixa de ressonância. Vamos discutir efetivo policial, vamos discutir a estrutura de segurança pública na região, a estrutura do Poder Judiciário. Muitas vezes, a contingência da região, como é a região aqui de Bauru, tem uma região que tem muitas unidades prisionais que acaba agregando... Isso aumenta a violência numa região, né, Major? Sem a menor dúvida, porque no momento em que você tem a unidade prisional, você tem, não estou sendo preconceituoso, mas um analista de segurança, não só familiares do preso muitas vezes vêm para a região para ficar mais próximo, não significa que vá delinquir, mas vai impactar a estrutura de habitação, de emprego, de saúde da região. Você tem também os apaniguados dos criminosos que vêm para ficar mais próximo dos chefes, que estão encarcerados. Você tem um sistema de saúde no ambiente que acaba ficando extremamente comprometido. Se você for pela Constituição, por exemplo, quem tem prioridade de atendimento numa unidade de saúde?
É o idoso? É a criança? É a mulher? É quem está grávida? Ou quem está tutelado, preso pelo Estado? É o preso tutelado. Então, muitas vezes, quando você vai construir a unidade prisional, você tem que fazer uma avaliação sobre todo esse contexto, senão a população paga a conta. É verdade. Até que ponto, eu não sei a opinião do deputado, esse desarmamento que teve, essa campanha de desarmamento e a dificuldade de se ter uma arma em casa colaborou com o aumento da violência, porque teoricamente isso vai diminuir a violência. E eu sempre aqui na TV, eu fui contra o desarmamento, não sei a opinião do deputado, eu dizia, para trazer arma para o Brasil, é só ir de carro no Paraguai, cheio de bazuca e traz, porque infelizmente nós somos vizinhos do Paraguai, né? Ali por Ponta Porã é um trilho, é um dos corredores, é um dos corredores que vem para cá. Qual a opinião do deputado sobre o desarmamento? Na verdade, essa política desarmamentista, isso foi uma grande farsa, uma cortina de fumaça. Que graças a Deus, quando foi para um plebiscito, o brasileiro disse não a essa farsa. Mas nós tínhamos a Lei 9437 de 97 que criminalizou as condutas de porte, da posse, do comércio irregular de armas. Os 18 verbos da lei de entorpecentes foram para a lei de armas. Estabeleceram a criminalização do porte de arma. Não satisfeitos com isso, foi-se para esse estatuto do desarmamento com a falsa premissa, dizendo, olha, se nós diminuirmos, nós tirarmos a arma da mão do cidadão de bem, se nós tirarmos do cidadão de bem o direito de se proteger, já que o Estado não consegue dar essa condição, e está aí as estatísticas criminais para mostrar, vai diminuir a violência no nosso país. O que aconteceu com esse Estatuto de Desarmamento, Duda, telespectadores, é que nós só desarmamos o cidadão de bem de ter a sua condição de defesa. Os marginais não estão nem aí com o Estatuto de Desarmamento. Você acha que o sujeito que sai com uma pistola, que ele sai com uma metralhadora, muitas vezes para assaltar um banco, disposto a matar as pessoas, que poderia dar uma pena de 30 anos, não dá porque ninguém cumpre 30, ele está lá preocupado com a peninha acessória de 4 a 6 anos, ou no máximo a 10 anos, por porte ilegal de arma, por tráfico de armas. Então, você disse a verdade. Nós temos no Brasil hoje 16 mil quilômetros de fronteiras secas. 16 mil. E quando você consulta o site do Ministério da Justiça, você vai ver exatamente que nesse contingenciamento de recursos, corte de recursos, o Ministério da Justiça foi o segundo que mais teve corte de recursos, agora para 2012. A Polícia Federal está fechando postos de controle de fronteira. 16 mil quilômetros de fronteira seca. Os nossos portos completamente devassados. Os nossos aeroportos completamente devassados. Entra a arma que quer, sai a arma que quer. Entra a droga que quer, sai a droga que quer. Entra o criminoso que quer, sai o criminoso na hora que quer do nosso país hoje. E as polícias limpando o chão com a torneira aberta dentro dos centros urbanos. Essa é a grande realidade. Eu desmascarei até com a imprensa. Nós estamos ainda com a campanha em andamento, em que você, para fazer a entrega da sua arma, você bandido que está me ouvindo agora, para fazer a entrega da sua arma, você pode tirar uma guia pela internet. Você entra no site do Ministério da Justiça e você entra lá, campanha de desarmamento, e você pede uma guia. E eu fiz até com os companheiros da imprensa, né, mostrando exatamente, falou, eu vou fazer uma guia agora para eu transportar um fuzil AR-15 sem me identificar para um distrito policial. E você entra, fuzil AR-15, origem desconhecida, para entrega. Se você não quiser se identificar para receber uma contrapartida do Estado, você nem precisa. Se você quiser receber, aí você coloca os seus dados e o seu CPF que você vai e a conta onde você quer receber. Aí a minha orientação para o criminoso, faz isso, que a única restrição que tem é não andar com o carregador na arma. Então você está com um fuzil, você está com uma metralhadora, né? E você vai assaltar
alguém, um banco, um carro de transporte de valor, vai sequestrar alguém, você sai com isso. Se uma patrulha da polícia te abordar, você fala, graças a Deus, olha, estou com uma guia aqui expedida eletronicamente pelo Ministério da Justiça, o senhor poderia me acompanhar, fazer a minha segurança até o distrito policial, o policial vai conferir aquilo, vai falar, realmente o senhor tem a razão, nós vamos acompanhá-lo para o senhor fazer o depósito da arma. Isso é brincadeira, gente, isso é brincadeira. E essa campanha está sendo uma tremenda, uma falsidade. Por que ninguém mais fala dos resultados dela, hein? Vocês conseguem imaginar o vagabundo com um fuzil R-15 descendo do morro no Rio? Para onde você vai? Eu vou aderir à campanha de desarmamento. Eu vou trocar por cesta básica. Para quem interessou essa campanha, Major? Existe. Eu sou um defensor intransigente dos direitos humanos. Mas primeiro nós temos que pensar nos mais humanos. No cidadão de bem. No cidadão de bem que acorda cedo, que vai, trabalha, que está na labuta. Do mais humilde operário ao maior dos empresários. Nós temos exatamente que nos preocupar com o cidadão de bem. E nós temos que nos preocupar em justiça para quem sai à margem da sociedade, que se torna marginal. Agora, passou a ser muito bem-vindo no nosso país, por ser politicamente correto. Campanha de desarmamento se faz passeata com 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, todo mundo de branco, viu, Duda? Todo mundo de branco, a Xuxa de branco, cercada de capanga armado, para não ser sequestrado nem roubado, mas passa aquela imagem bonita. Olha, nós estamos desarmando a população. Desarmando que tipo de cidadão? Nós estamos desarmando o bandido? Não. Esse nós vamos desarmar realmente, colocando controle de armas no nosso país. Nós vamos com bloqueios policiais, com o cidadão entrando em contato com o 81, com o Disque Denúncia, denunciando as quadrilhas, denunciando quem comercializa, quem trafica armamento, quem comercializa a morte. Nós tivemos o absurdo. Eu fui na regulamentação do Estatuto de Desarmamento, eu não era deputado ainda, eu fui como representante de associação policial, fazer uma sustentação em audiência pública no Ministério da Justiça, que olha, vamos botar um modelo espanhol para a polícia brasileira, porque na Espanha, a Guarda Civil espanhola, o policial termina o seu serviço, ele deposita a sua arma e ele é proibido de se defender. Aqui nós estamos com o policial como alvo preferencial, sendo morto por vingança, agente penitenciário sendo morto por vingança. Então não dá para ficar com demagogia, com hipocrisia, com essas coisas menores. Nós queremos sim desarmar o bandido. Major, vamos entrar nas perguntas do telespectador, que tem um monte de perguntas aqui. Bom. Procura, dentro do possível, sintetizar a pergunta, até para a gente procurar atender o maior número de telespectadores. Fábio Bossi, boa tarde a todos. Gostaria de fazer um pedido ao nobre deputado. Se teria como ele formular uma emenda junto ao governo para asfaltar o nosso bairro, Jardim Ferraz, que tirando a rua do ônibus há 20 anos não recebe nada de governo nenhum. É governo municipal, inclusive o próprio secretário de obras reconhece que no Jardim Ferraz eles fizeram pouco asfaltamento, viu, mas Fábio? O vereador Fabiano Mariano está até me sinalizando lá que é até da região aqui de interesse. Depois ele vai me passar os dados em relação a isso, porque nós podemos fazer a indicação de emendas parlamentares para isso. E esse aqui, até dá o nome dele aqui, está até convidando o senhor para um cafezinho. Opa. E falando para Deus abençoar o senhor. Muito obrigado. Já ganhou um voto em Bauru, viu, deputado? Luiz Carlos da Bela Vista. Deputado, o prefeito de Teresópolis do Rio de Janeiro andou fazendo lambança com o dinheiro público enviado pelo governo federal nos locais atingidos pelas chuvas. Me parece que esse prefeito é de seu partido. Isso confere? E o que aconteceu daqui para frente em relação a ele? Em primeiro lugar, eu gostaria muito, como cidadão, de ter a oportunidade de ter 5 minutos a mão na garganta desse maldito. A questão de partido político,
como muitas vezes na família, você às vezes tem um indivíduo na família que ele se desvirtuou da lei, ele se torna inicialmente drogado, depois vira traficante, muitas vezes se desvirtua, né? E não significa que todos os membros da família estão delinquindo de igual forma. É como partido político. Nós temos o PDT, é um partido político histórico no nosso país, tem diretórios na maioria das 5.600 cidades no Brasil, e nós temos todo tipo de pessoas, como nós temos, por exemplo, pessoas que acabam enganando por muitos anos. Eu era um fãzão desse senador Demóstenes Torres, como um ícone da probidade no Congresso Nacional, um cara promotor de justiça, um cara focado na lei. Cheguei a imaginar que esse homem fosse candidato à presidência da República. Agora eu vejo ele ali metidinho com o seu Carlinhos Cachoeira, com uma quadrilha imensa envolvida em desvio de dinheiro público. Nós não aceitamos. Se o indivíduo é do partido, a comissão de ética do partido vai tomar as providências como já deve ter tomado, porque condutas feito essa de desviar recursos que foram objetos de doação para tragédias, isso realmente são absurdos, nós não podemos aceitar, viu? E não é porque é do meu partido, não, porque também se fosse um parente meu e tivesse envolvido, como já tive, infelizmente, parentes envolvidos em situações de irregularidade, falou, a lei, o império da lei, o limite da lei. O Antônio Eduardo Lopes, ele pergunta, Major, que recursos o seu partido trouxe para Bauru? Olha, nós até conversamos inicialmente, além de ter feito algumas emendas pontuais, o problema é partido, ele não tem cota de recursos. A atividade parlamentar, o que nós fazemos são indicações, eventualmente com emendas parlamentares, que podem ser acolhidas ou não. Nós tivemos, por exemplo, uma indicação minha que está no orçamento esse ano, que foi para atender a população de Bauru, R$500 mil para programas específicos de enfrentamento ao crack. Nós temos algumas entidades que eu já fiz emendas e já foram contempladas, entidades assistenciais, na medida em que os vereadores vão pedindo, na medida em que o cidadão vai pedindo, na medida em que o cidadão, por exemplo, que na situação anterior fez uma reivindicação em relação ao seu bairro, nós vamos ver tecnicamente qual é a condição disso e fazer uma indicação ao governo. E esse é o papel do parlamentar e é o papel dos partidos políticos. Gino Paulucci é aqui do Ciesp de Bauru. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor pela excelente audiência do programa e parabenizar o deputado Major Olímpio por ter apresentado um projeto de lei que obriga os supermercados a oferecerem sacolas plásticas aos consumidores, diferentemente de outros políticos que correram fazer acordo com a APAS. O Major apresenta um projeto de lei se posicionando totalmente a favor do consumidor, em defesa do Código de Defesa do Consumidor. E ainda resta esperança nesse país. Parabéns. Olha, eu fiz esse projeto pela indignação como cidadão. O APAS fez esse termo de ajuste de conduta com o governo do Estado. O APAS é a Associação Paulista dos Supermercados. Na onda também do politicamente correto, todos nós queremos ter crescimento sustentável e etc. Vamos diminuir o volume de plástico. Nós não podemos ser hipócritas. O cidadão já paga para ter um embalamento e a sacola para levar os produtos dos supermercados, dos empórios, de onde possa ser. Nesse termo de ajustamento de conduta ficou estabelecido que doravante, para ter a ecobag, o cidadão vai pagar 59 centavos pela sacolinha ecológica. E tira a obrigatoriedade do Código que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. É hipocrisia, porque todos os produtos que estão vendendo no supermercado, a grande maioria, a esmagadora maioria, são embalados à base de plástico. Então eu apresentei um projeto dizendo, olha, tudo bem, vamos para a sacolinha ecologicamente correta. Mas quem vai pagar isso não vai ser o consumidor, não. Quem tem que arcar com isso é justamente as grandes redes de supermercado. Os dados que eu tenho mostram
que isso vai gerar uma economia para os supermercados, só no estado de São Paulo, de 900 milhões de reais ano. Não é justo o cidadão pagar por isso. Vamos dar as mãos sim para coisas ecologicamente corretas, vamos sim, mas não vamos onerar mais o bolso do contribuinte. Fiz o projeto, vou fazer o requerimento de urgência nisso, estou pedindo o apoio da população, porque a força política e a mobilização do APAS e das grandes redes de supermercados é muito grande. Querem fazer, como diz no quartel, continência com o teu chapéu, cidadão. É você que vai pagar por isso. O que eu estou dizendo no meu projeto é o seguinte: vamos colocar a sacolinha ecologicamente correta, sou favorável. Mas o cidadão pagar 59 centavos por sacola, dá licença, assim não dá. O doutor Natanael é um advogado. Ele pergunta: deputado, aqui em Bauru, por causa da falta d'água, criaram no Facebook o MSB, Movimento Sem Banho. E lá em São Paulo, onde o senhor mora, há problemas com falta de abastecimento, como este horror vivido por toda a cidade de Bauru? Olha, eventualmente você pode ter uma ruptura de uma adutora, né? Eu moro na zona norte de São Paulo, isso já aconteceu, mas não é costumeiro, não. Nós pagamos a água mais cara do mundo, mas em relação à prestação de serviço, não posso me queixar do trabalho que é realizado pela Sabesp na cidade de São Paulo, isso eu não posso, não. Qual a sua opinião sobre a pena de morte, deputado? Olha, ela já existe no nosso país, mas ela não é expressa na legislação. A pena de morte, eu vou dizer como é que ela existe. Ela existe para você, cidadão, que está dentro do seu táxi, ela existe para a dona de casa, ela existe para quem ousa ir num banco sacar dinheiro. Ela existe, ela não está expressa na legislação, né? Eu entendo que tem circunstâncias e tipos de criminosos. Eu fiquei 29 anos no serviço ativo da Polícia Militar e estou assim como parlamentar, mas a minha vida é ligada à polícia. 34 anos vivendo segurança pública. E nós temos indivíduos que são irrecuperáveis para conviver no contexto da sociedade. Então, com tudo que a própria religião, muito embora a Bíblia tenha trechos que diga: quem matar a espada será morto pela espada, quem levar a cativeiro irá. Então nós temos uma discussão muito grande em relação a isso. Mas dentro de um contexto mundial, há uma mobilização dos governos e das sociedades para que se acabe com a pena capital, simplesmente por causa do erro judiciário. A pena de morte existiu no Brasil até 1888, com o famoso caso Mota Coqueiro. As pessoas que estudam o direito conhecem isso aí. E já realmente seriam dois irmãos que acabaram sendo enforcados e depois se descobriu que eram inocentes. Mas com o tanto de recurso, com o processo penal que nós temos no país, essa questão de erro judiciário seria extremamente difícil, possível de acontecer, mas difícil. Nós temos alguns lugares, e por exemplo, nós tivemos em países no Oriente, nós tínhamos um brasileiro lá, que ele era atleta e professor de voo, mas na hora de folga, ele transportava nas asas delta dele lá cocaína. Aí ele foi fazer isso lá no Oriente. Está lá na fila, no corredor da morte, esperando a hora dele. Porque falaram: escuta, isso aqui, você está comercializando a morte com o nosso povo, a pena vai ser de igual peso. Então, infelizmente, em 34 anos de serviço, eu vi acontecer demais na preservação do local de crime. Pessoas inocentes que foram executadas simplesmente porque estava com um relógio diferente, que estava com a correntinha diferente, porque olharam para o indivíduo na hora da abordagem, ou porque reagiram no pânico e saíram correndo no momento de assalto. Então nós precisamos repensar a nossa legislação como um todo. Tem um Código Penal de 1940. Isso é uma vergonha, é o tipo de sociedade que nós tínhamos em 1940, gente. E agora, semana passada eu vejo o Senado dizendo: olha, uma das propostas
importante que nós estamos aqui discutindo é justamente descriminalizar a exploração da prostituição. Então, ter casa de prostituição vai deixar de ser crime. Olha que avanço que nós estamos fazendo para a nossa legislação penal no nosso país. Olha, se vai diminuir o número de policiais corruptos que vão explorar, vão extorquir quem explora a casa de prostituição, nós temos que rever uma série de coisas. Gente, olha, em 1940, sabe por que a pena máxima no nosso país é 30 anos? Porque em 1940, o tempo de vida média do brasileiro era de 48 anos. E quando se estabeleceu que a capacidade de entendimento e discernimento era aos 18 anos, a responsabilidade, fizeram uma soma, 18 mais 30, 48. Falei, ele vai apodrecer na cadeia. Hoje o tempo de vida média do brasileiro está em 74 anos e crescendo. E nós estamos com o tempo máximo de pena em 30 anos. Nós estamos aí também falando, não, menino com 17 anos, 11 meses, 29 dias, com 130 quilos de peso. E com a arma na mão, ele é uma criança inimputável, não tem capacidade de entendimento e discernimento. Pode votar, escolher o presidente da República, escolher o prefeito agora dia 7 de outubro, mas na hora que ele barbariza, aí ele não é apenado, aí ele pode ser simplesmente apreendido, que não pode dizer, você disser na televisão que você prendeu um menor, você é criminoso. Ele foi apreendido e ele só pode falar e ficar no estabelecimento de reeducação, não pode falar que é presídio, num período não superior a 3 anos. Só que o indivíduo pratica isso com 19 anos, 11 meses, 29 dias. Ele só vai... o Champinha barbarizou, matou o casalzinho de namorados lá, que estava acampando. O que deu o Champinha? Está solto? O Champinha, ele foi recolhido posteriormente, porque ele foi preso novamente pela Polícia Militar, mas já tinha cometido outro crime. Mas ele, por aquela barbaridade de trucidar os 2 jovenzinhos, ele fez isso ainda como de menor. Então, 3 anos após, ele foi inicialmente colocado em liberdade, barbarizou de novo, daí foi preso por uma patrulha da Polícia Militar. Bom, infelizmente, é a primeira vez que o deputado vem aqui, parece-me que o Mariano vai trazê-lo com mais frequência, até achando que ele pode ocupar um espaço importante no PDT da região. Então hoje eu deixei o Major meio solto aí, ficou um monte de pergunta aí para fazer para o telespectador. Eu falei demais. Se interessando, gente apoiando, gente criticando, até porque pela postura realmente personalista do deputado. E continua chegando pergunta aí, viu, deputado? Que bom. Mas o senhor vai voltar outra vez? Sim, até para discutir assuntos importantes que eu gostei, que são bem polêmicos aí, maioridade penal. Sim. Pena de morte, com mais detalhes. O modelo atual não está dando certo, nós temos que discutir um novo modelo. Claro. Liberação da maconha, etc. Mais alguma coisa, deputado? Não, eu só quero agradecer o espaço, dizer para as pessoas que nós estamos fazendo uma audiência pública na Câmara Municipal, não é para pedir voto, não, é para discutir questões que são fundamentais, é para gerar agendas positivas para a cidade e para a região, e agradecer a atenção de todos e a participação nesse programa. Já teve telespectador que já mandou até aqui no meu e-mail, Aldo Elichan. O deputado está fazendo campanha para pedir voto. Não, ele está colocando posturas rígidas, que você ganha e que você perde voto. A hora que você se posiciona, é duro o político se posicionar. E ele, concordando ou não com ele, se posicionou contra a postura do desarmamento. Acho que mas o telespectador tem preferência, nós ouvimos e respeitamos. Deputado, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Duda. Falou? Não, eu ainda vou querer que o Mariano me traga o deputado aqui, que é bom entrevistar gente que define, que não fica em cima do muro. Fala o que quiser, pediu voto ou não pediu, mas não ficou em cima do muro. Acho que isso é uma postura difícil de ver em político de hoje, né? E continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Obrigado, viu?